Mais uma vez, eu quero dar boa noite a todos vocês que estão aqui conosco, né, para esse nosso webinar de encerramento dessa série que nós chamamos de Transição do Governo. Para quem ainda não me conhece, sou Roberto Alonso, sou consultor e professor aqui nos cursos de pós-graduação e MBA da FIA, e apostando aqui nesse belo trabalho do doutor Luiz, né, na realização desses eventos, e não estou mais para apoiar esse projeto. Eu quero dar, em nome da Fundação, em nome de todos aqui da FIA, da nossa equipe de apoio, as boas-vindas a todas as pessoas que estão conosco para esse último evento da nossa série. Alguns lembretes, né? Eu gostaria de solicitar que as perguntas sejam feitas ali pelo Q&A, né? Porque durante, ao final desse webinar, o Dr. Luiz pode abrir para algumas perguntas e os nossos convidados, a quem eu já agradeço antecipadamente pela presença, devem estar à disposição para auxiliá-los na resposta às suas dúvidas. Tá? Quero comunicar a todos também que o evento está sendo gravado e será disponibilizado posteriormente nas plataformas da FIA. E o tema de hoje é relatório final de transição de governo. A transição de governo tem um papel fundamental no processo democrático que amplia a visão dos novos gestores públicos quanto aos desafios que serão enfrentados por suas gestões. A edição de um documento que relate a trajetória de transição do governo, portanto, e inclusive contando com os percalços da missão, pode ser uma medida bastante interessante, porque possibilita reunir importantes informações do processo de transição do governo, inclusive revelando apontamentos, alertas, indicativos e os pontos de atenção a serem observados nesse processo. Então, nesse sentido, a equipe da FIA, aqui representado principalmente pelo Dr. Luiz, reúne grandes especialistas para discutir esses temas, né, os principais aspectos da transição do governo, mas enfocando a elaboração da estratégia de um relatório final, destacando vantagens, né, e a sua importância. Bom, a gente nos eventos anteriores já apresentou a FIA, talvez vocês já as conheçam bem. A FIA atua em 3 áreas dentro do seu negócio, né? A área de educação, que vai desde os cursos de graduação até a educação executiva, pós-MBA, mestrado, pós-graduação. Também atua em pesquisa, realizando uma série delas, né? Tanto com ranking de varejo, empresas incríveis para trabalhar, empresas mais do Estadão. E aqui, na área onde a gente está realizando esse conjunto de eventos, de webinar, né, que é a nossa área de consultoria, que a gente dá apoio à gestão, aos executivos, tanto no âmbito privado como no âmbito público, né, apoiando bastante a questão da construção de estratégias, de políticas públicas e assim por diante. No evento de hoje, eu gostaria de tomar a liberdade agora de apresentar os nossos convidados que participarão do debate, né? Queria apresentar a doutora Andréa Figueira Barreto Vilas Boas, né, que é graduada em Ciências Contábeis, formada pela Unifia, o Centro Universitário Amparense, atuou em Bragança Paulista como coordenadora financeira do Fundo Municipal de Saúde e como secretária municipal de Finanças. Em Limeira, atuou como assessora executiva da Secretaria Municipal da Fazenda. Na cidade de Amparo, atuou como diretora financeira, assessora técnica e secretária da Fazenda. Doutora Andréa, prazer em recebê-la. Muito boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer poder compartilhar deste momento, né? Uma boa noite a todos que nos acompanham. Espero que a gente tenha um momento bastante produtivo para todos nós essa noite. Muito obrigado. Estará conosco também a doutora Graziela Bertolini, que deve estar chegando, estamos aguardando. Já está conosco aqui o doutor Leonardo Alves Vitali Perruzzi, que é um advogado com ampla experiência em administração pública municipal, já tendo ocupado cargos de secretário municipal em Ibiúna, Cajamar, Amparo, assessor especial em São Bernardo do Campo. Doutor Ronaldo, muito obrigado por estar conosco, por nos acompanhar nessa trajetória toda de eventos. Seja bem-vindo. Muito boa noite. É um prazer estar contigo, Roberto, com os demais e com todos da equipe da FIA. É um prazer enorme poder participar dessa webinar
e trazer um pouco da nossa experiência, compartilhar esses momentos com todos vocês aí. Estamos a toda disposição. Obrigado, doutor. Bem-vindo. Também estará conosco o doutor Edgar Walker, que acaba de chegar aqui conosco também, que é advogado atuante no direito público, ex-secretário municipal, especialista em direito municipal pela Escola Paulista de Direito. Muita experiência em ramo de licitações, contrato administrativo, terceiro setor, controles internos, e tem nos acompanhado aqui, dando apoio em todos esses eventos. Doutor Edgar, seja bem-vindo também. Boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos, Andréia, doutor Luiz. Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês novamente para a gente tratar aí de uma temática final da transição de governo. Doutor Edgar. E o doutor Luiz Gustavo Cordeiro Gomes, nosso amigo, advogado com mais de 10 anos de atuação no direito público, especialista em direito administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, consultor e palestrante da FIA, responsável por análise de conformidade jurídica de diversos projetos de reformas administrativas municipais, planos de carreira para o setor público e regimes próprios de previdência municipal. Quem eu agradeço bastante por ter proposto esse projeto, ter conduzido brilhantemente, não só o projeto, mas como todos os webinars. Então, doutor Luiz, muito boa noite, muito obrigado, seja bem-vindo. Boa noite, Roberto, obrigado aí pela introdução, pela apresentação. Muito obrigado. Prazer estar com todos aqui novamente. Obrigado por abrir mais essa porta, Roberto, para a gente. A gente tinha terminado um ciclo para falar de transição de governo, mas em atenção aos pedidos do pessoal a respeito de relatório final de transição de governo, como produzir, como montar esse relatório, vocês avaliaram e vocês acharam pertinente e autorizaram a gente desenvolver mais uma webinar. Obrigado por essa oportunidade. Eu que agradeço. Bom, primeiro, fiquei muito feliz com os pedidos, né, para realizar mais um evento. Isso mostra que a gente está no caminho certo de poder colaborar nesse processo. Então, eu quero agradecer a todos que interagiram conosco. Obrigado a vocês, né, que nos assistem aqui, que estão conosco para fazer esse bate-papo. Sobretudo aos nossos convidados e ao Dr. Luiz por disponibilizar esse tempo, compartilhar todo o conhecimento conosco. Então, muito obrigado. E, doutor Luiz, a palavra está contigo para aquela condição habitualmente brilhante que o senhor faz. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite a todos. Meus amigos, dessa vez, o nosso foco é falar do relatório final de transição de governo. Eu tenho, junto com o Edgar, colocado aqui vários aspectos da transição de governo, mas para esse momento específico, a gente convocou um time para reforçar um pouco e aprofundar um pouco nesse assunto, tá? Então, nós pedimos a parceria da Andréia, pedimos a parceria do Dr. Ronaldo, né, para agregar e para compor conosco aqui nessa discussão. A doutora Graziela também estava escalada aqui para a nossa live, mas, meus amigos, profissional da saúde, em tempos de pandemia, a gente já sabe como é que é, né? Então, doutora Grazi já pede desculpas, mas ela teve um problema de gestão lá na questão do hospital, né? E como profissional da saúde que vai ter que atender uma demanda urgente e emergente lá que surgiu e não vai poder participar dessa nossa live, mas com certeza teremos outras oportunidades. Felizmente, ela já participou num outro contexto aqui conosco, né, e agregou bastante aqui com aquela facilidade que ela tem de expor os temas na área da saúde e, às vezes, temas técnicos com os quais a gente não está tão habituado. A questão do debate que a gente quer propor hoje é o nosso ponto de vista a respeito de um bom relatório de transição de governo, e para isso eu quero que a Andréia e o Ronaldo tragam o ponto de vista deles. Por quê? Porque a Andréia, ela é secretária municipal, a gente costuma dizer que é secretária municipal de carreira,
Então, por isso que a gente convidou a Andréia, né? E o doutor Ronaldo, ele também, né, já atuou como procurador-geral e secretário municipal de negócios jurídicos em vários municípios. Então, são agentes políticos do alto escalão das prefeituras que já passou pelo processo de deixar um governo, ou seja, de cumprir a lei de responsabilidade fiscal naquele último ano de mandato e de passar o bastão para a equipe que está entrando. Mas também são agentes políticos que têm a experiência de estar também, muitas vezes, no time que está entrando para assumir a nova gestão. Então, hoje, eles estão envolvidos aí nessas duas pontas, né? Envolvidos em projetos de transição de quem deixa o governo, mas também envolvidos em projetos de transição de quem está entrando no governo. Então, com o olhar de secretários municipais, a gente convida o Ronaldo e a Andréia para falar um pouco do que eles acham essencial num relatório final de transição de governo. Passo a palavra para a Andréia, para que ela possa, então, colocar um pouco do olhar da área financeira, da área orçamentária, dela que já assumiu várias secretarias e sabe o que é não ter determinadas informações e da importância de pedir determinadas informações e da importância de resguardar-se em um relatório final da transição de governo. Na sequência, a gente passa a palavra para o doutor Ronaldo e aí o doutor Edgar e eu também vamos finalizar, dar o fechamento aqui para o nosso debate. Andréia, a palavra está contigo. Ok, vamos lá então, né? Eu até confesso, fiz uma colinha que tem bastante detalhes que eu gostaria de estar colocando aqui para vocês, né? Então, acho que a primeira etapa que deve se iniciar, então, acho que o relatório na área financeira é a questão das peças de planejamento, né? Então, os senhores devem ter tido contato com as peças de planejamento, que é o PPA, a LDO e a LOA. Então, o que deve constar para vocês nesse relatório com relação a essas peças, né? Primeiro, entender aí quais são os programas e as ações destinados aí para 2021, entender dentro da LDO se todas as exigências da Lei 101 foram cumpridas na sua matéria enquanto lei, né? Então, nós sabemos que a LDO ela dá diretrizes, né, para o orçamento. Então, precisamos saber se lá tem as renúncias de receita, as medidas de compensação, os riscos fiscais, né? Então, a primeira coisa que tem que se observar é essa questão. Então, PPA, a gente entra assumindo o PPA do governo e é preciso conhecer todos os elementos que estão na LDO. E também conhecer o que está dentro da LOA, né? Então, quais são os limites deixados para a suplementação direta pelo Poder Executivo? Avaliar se a receita ali estimada, ela de fato irá se cumprir. Olhar as transferências financeiras que vão ser feitas, calcular o duodécimo da Câmara Municipal. Então, todos esses detalhes devem ser identificados, né, por vocês e constar dentro do plano, né, dentro deste relatório final. Principalmente constar se a lei orçamentária ela está contemplando, em termos de dotação, todas as ações executadas pelo governo e, principalmente, saber se tem as dotações necessárias para o cumprimento das obrigações já assumidas, principalmente os compromissos com contratos, né? Então, esse é um aspecto das peças de planejamento. Outro aspecto importante para ser levado para o relatório é entender se o município ele está adimplente com as suas obrigações, né? Então, com relação à previdência, se ele tem parcelamento, se ele está em dia. Nós sabemos que a Lei 173, ela permitiu que muitos municípios pudessem fazer um parcelamento, prorrogando os vencimentos das suas contribuições patronais. Então, é preciso identificar se o município aderiu a isso que a Lei 173 trouxe, e saber como é que está o recolhimento desses tributos se ele não aderiu,
né, das contribuições patronais. Existe também o recolhimento do FUNSET, que ele é a retenção dos 5% das multas de trânsito, e também nós temos o PASEP. Então, de tudo que se arrecada, 1% da receita é recolhida para o PASEP. Então, é importante que vocês constem no relatório a adimplência do município nesse sentido. E aí, em decorrência disso, também avaliar se as certidões, elas estão todas negativas, se estão ok com o Estado, ok com a União. Nós temos algumas obrigações que elas são entregues no decorrer do ano, como CIOPs, CIOP, e tudo isso entra para o CALC, que é uma certidão emitida pelo STN, onde a gente avalia, né, se o município está ou não cumprindo as suas obrigações, com FGTS, com Previdência. Então, lá é um relatório completo. É importante que os senhores observem também esse detalhe da questão da adimplência com o CALC. Todas as obrigações têm que estar lá cumpridas. E por que é importante vocês observarem? Porque se esta gestão não entregou os relatórios, ficará na mão dos senhores entregar, sob pena de suspensão de repasses do Estado e da União. Existe uma certidão do Estado, pelo menos aqui em São Paulo, que vence sempre no dia 31 de dezembro. Então, ao assumirem, a primeira coisa que vocês têm que olhar é a renovação dessa certidão junto ao Estado por conta de convênios, tá? Então, todas essas certidões precisam estar ok, precisam estar regular para que vocês não tenham nenhum tipo de problema. Outra coisa que eu também verifiquei, principalmente na área contábil, já faz alguns anos que é obrigatório trazer os bens patrimoniais, tanto bens móveis como imóveis, a valor presente. Então, precisa identificar se o balanço patrimonial do município consta ou não esses bens valorados à entidade. Então, inclusive, a gente até mensurar valores de ruas, de infraestrutura, de pontes. Então, todo esse cenário tem que ser avaliado. Se foi trazido para o balanço ou não. Então, isso tem que contar. E por que a gente fala tudo isso? É por aí também que se avalia a capacidade que o município tem de fazer financiamentos, né? Então, se eu tenho um bom balanço, uma boa estrutura patrimonial, isso também ajuda o município. Outra coisa importante de ser observada é se a dívida ativa está inscrita no balanço com as devidas correções monetárias, multas e juros. Então, de um certo tempo para cá, de uns certos anos para cá, foi exigido que essa dívida ativa fosse corrigida no balanço. É o que a gente fala de trazer a valor presente, né? Então, antigamente se tinha o hábito de colocar a dívida ativa apenas o valor principal. E hoje não, hoje precisa ser corrigida. Então, é um outro ponto a ser observado. Outra coisa também, receber o inventário dos bens, para que vocês possam conferir se todos os bens estão ou não estão no município. Então, é importante não só receber o relatório dos bens patrimoniais, e aí identificar o que foi recebido, como também exigir a baixa desses bens durante o ano, para entender se não houve aí dentro nenhuma irregularidade, né? Se algum bem que está sumido há muito tempo e de repente foi baixado, mas não da forma regular como deve ser feito. Então, isso é importante constar no relatório. Outra coisa importante também que vocês precisam trazer é a questão se foi passado aos senhores a senha de todos os acessos que a gente tem nos sistemas. Então, nós temos senha para a UDESP, quem é o administrador da UDESP, que vai cadastrar os senhores quando entrarem no governo, quais são as senhas de acesso dos sistemas informatizados. Importante também saber qual é a função de cada um dentro dos sistemas, principalmente, gente, aqueles que mexem com a relação financeira. Então, quem na prefeitura, por exemplo, é responsável pelo cancelamento da dívida ativa? Isso é aberto no sistema, né? Isso é fechado, é apenas um funcionário ou dois que detêm esses acessos. Então, é importante que a gente também coloque isso para dentro
do nosso relatório, né? Outra coisa em B é qual é o regime de precatório que o município está enquadrado. Se ele está enquadrado no regime ordinário ou se ele está no regime especial. E se ele estiver no regime especial, existe as duas formas de pagamento desse precatório. E é importante que a gente conheça se ele está sendo pago por uma parcela fixa, sobre uma parcela sobre o percentual da receita corrente líquida, e também conhecer se existem, pelo regime ordinário, ainda precatórios pendentes de pagamento e que, diante da situação financeira atravessada em 2020, podem não ter sido pagos, né? E aí os senhores vão receber isso e tem que provisionar no orçamento futuro, mesmo sem estar previsto na LOA, porque ele não foi pago, né, pela gestão atual. Então, é importante vocês terem essa relação. Outra coisa importante de constar é a dívida de longo prazo do município. Então, os senhores assumem o município e têm que destinar parte daquilo que vocês investiriam em outras coisas para o pagamento de juros e amortização. Então, dentro dessa dívida de longo prazo, nós temos empréstimos que o município pode ter realizado, temos aí parcelamentos com a Previdência, parcelamentos com a Receita Federal. Então, é importante conhecer, principalmente porque os senhores vão preparar a peça de planejamento do PPA, né? Então, é no primeiro ano que a gente inicia tudo isso. Então, é preciso conhecer as dívidas de longo prazo, quando elas vencem, quanto anualmente é despendido em tudo isso, né? Então, trazer também e saber se está adimplente ou não com essas obrigações, né? Desta dívida de longo prazo. Outra coisa importante também é a situação dos convênios que os senhores vão receber. Então, muitos convênios, neste período eleitoral, foi suspenso o repasse, ou são convênios que estão ocorrendo há muito tempo e o repasse está atrasado, a obra está parada. Isso é importantíssimo, os senhores colocarem no relatório. Quais são os convênios que estão na cláusula suspensiva? Se existe convênio já vencido, não prestado conta, se existe saldo financeiro de algum convênio a ser devolvido, realmente é uma triagem desses convênios. E se os senhores não receberam essa informação, é importante constar. Por quê? Os senhores passam a assumir também a responsabilidade assim que entram no governo. E aí, se não levantar tudo isso, né, vocês vão ficar perdidos e estão responsáveis juntos com a gestão anterior, né? Então, é importante e principalmente avaliar, se tiver obra parada por falta de repasse, entender qual é o contexto disso. Se o município deixou de prestar contas, qual é o grande enrosco, né, em tudo isso, que vai dificultar, inclusive, na gestão dos senhores. Vamos ver aqui, também identificar a inscrição da dívida ativa, ficará para quem? A gestão vai entregar inscrito todos o direito a receber em dívida ativa por eles, ou os senhores vão registrar em balanço? É importante saber, porque a responsabilidade do fechamento anual, ela ocorre toda em janeiro. Então, provavelmente, nós estaremos fechando o balanço do governo anterior. Então, a questão da dívida ativa é uma questão importante para ser trazida. Então, é a gestão dos senhores que vão fazer a inscrição, os relatórios estão batendo, está tudo em acordo para que possa ser feito a contabilização, é outro ponto a ser observado. Pendências de conciliação bancária. Existem municípios que têm, assim, uma conciliação bancária de anos sem fechar. O que é a conciliação bancária? São pendências não contabilizadas, receitas recebidas não contabilizadas e pagamentos, principalmente, efetuados sem a devida contabilização. Então, é muito importante olhar as pendências da conciliação bancária. Se não for entregue aos senhores, é preciso deixar claro o que está recebendo de pendências. Eu trabalhei numa cidade onde eu recebi mais de 2.000 linhas de pendências de conciliação bancária. Então, um trabalho insano para poder fazer todo esse fechamento.
E muitas vezes a gente pode encontrar algumas coisas também nada agradáveis quando a gente começa a mexer aí nas pendências de conciliação. Outra coisa importante é as despesas suspeitas de irregularidade, né? Então, muitas vezes, quando a gente está em campanha eleitoral e começa a fazer a transição, chega até nós várias denúncias. Olha, isso aqui não está legal, isso não está. Então, é importante, assim como o tribunal verifica algumas denúncias, a gente observar e identificar. Existe nessa transição, me foi passado alguma coisa que eu identifiquei que é uma despesa suspeita de irregularidade, que tem algum problema? Então, constar isso. Nem sempre a gente consegue pegar, porque os documentos são muito superficiais, mas se houver alguma coisa que vocês identifiquem, olha, não estou muito confiante, é bom trazer para o relatório. Por quê? Porque a gente acaba assumindo contratos da gestão anterior, né? Então, se a gente identificar, olha, não está legal isso, é bom constar no relatório. Existem também regimes de adiantamento, né? Que as pessoas pegam dinheiro para fazer pequenas despesas, é preciso identificar se tudo foi prestado contas, se tem algum adiantamento em aberto, o nome do servidor que está com isso, né? Para que quando vocês cheguem, esse servidor tem que prestar conta desse dinheiro que ficou em posse dele e que não foi possível prestar contas. Vamos lá, gente, tem mais um pouquinho aqui. Deixa eu só pegar aqui. Uma das outras coisas também importantes é identificar se o município aplicou os 25% e o Fundeb em 100%. Por que eu estou dizendo isso? Quando os senhores assumem o governo, a aplicação do ensino ela é válida com pagamentos que vão, eu vou citar o período desse ano, que vão de 1º de janeiro de 2020 a 31 de janeiro de 2021. Então, as despesas do ensino feitas em dezembro, quem irá pagar são os senhores quando assumirem o governo. E se esses pagamentos não acontecerem até 31 de janeiro e isso prejudicar a aplicação do ensino do gestor anterior, vocês podem responder sobre isso. Então, é importante identificar qual é o saldo financeiro em 31/12 nas contas da educação e saber se nós vamos conseguir, né, o que virá em janeiro para a quitação disso, se isso irá ou não depender da aplicação no ensino, né? Isso já é uma coisa que não vai para o relatório, mas é uma dica para vocês. Assim também como o Fundeb. Se a administração anterior não aplicou 100% do Fundeb, os senhores têm que aplicar até 31 de março esse recurso, senão os senhores são responsabilizados, né, pela não aplicação do Fundeb. Né? Então, é importante identificar como é que está a aplicação e se, de fato, esse dinheiro será 100% gasto. Observar também, receber, assim que fechar a receita de dezembro, reestimar na receita para ver se o orçamento ele está no seu devido eixo. Se, de fato, o que foi previsto será realizado, para que os senhores não tenham que fazer um contingenciamento, ok? Já falei da certidão. Outra coisa importante, quando a gente assume o novo governo, vai ficar para nós algumas informações importantes, que é o preenchimento do IEGM, relatório de atividades, os balanços. Então, é preciso que o governo atual identifique quem são as pessoas que vão nos ajudar a fornecer essa informação, para que a gente não seja acusado depois de não ter prestado a devida informação de forma, né, como ela foi realizada. Então, é importante... Andréia, me permita te interromper um minuto. Opa, fala um pouquinho para a gente desse IEGM e de preencher aí os dados do IEGM, por favor. Vamos lá. O IEGM é o Índice de Efetividade da Gestão Municipal. Cada estado tem o seu IEGM, o tribunal trabalha muito em 7 frentes, né? Trabalha no planejamento, fiscal, saúde, educação, cidade, meio ambiente, e tem uma que eu esqueci agora, mas que nós somos obrigados em janeiro a preencher o relatório completo do que foi executado no ano anterior. E isso vale nota, né? E é mais ou menos por aí que quando a gente troca de gestão, a gente se baliza, né? Olha, se o município sempre esteve na nota B, nós estamos assumindo o governo, nós temos que lutar pelo menos para ficar na nota B. Se a gente não conseguir subir a nota, tem que ficar na nota B.
E a gente não vai saber responder as perguntas que tem lá. Então, eles perguntam quantas ações de fiscalização foram feitas. Nossa, tem inúmeras coisas lá. Perguntam se a LOA foi feita com a população, se existe programa de participação popular. Na educação tem vários critérios. Então, assim, são inúmeras perguntas que, se a gente for responder sozinho, sem ninguém da gestão anterior, a gente corre o risco de dar informações erradas e a gestão anterior ser prejudicada. Né? Andréia, então me diz uma coisa. Existe alguma maneira da equipe de transição de governo hoje buscar essas respostas e consigná-las no relatório final de transição de governo? Isso seria possível? Sim, é possível. Olha, nós temos o manual, né? Cada tribunal tem o seu manual com as devidas respostas. Inclusive, eles participaram desse processo por 4 anos, né? Então, o EGM já existe, né? Já tem certo tempo que existe o EGM. Então, eles mesmos já preencheram. Eu mesmo, por exemplo, tem algumas coisas que eu já sei até de cor. Então, por conhecer, inclusive na gestão, eu vou trabalhando para melhorar a nota. Então, eles podem sim deixar prontos. Eu acho que é uma ótima, excelente ideia, doutor Luiz. Porque assim eles não correm nenhum risco. Assim como o relatório de atividades que a gente tem que preencher para o tribunal, que vai dizer assim, olha, essa era a minha meta para esse ano, eu cumpri ou não cumpri? E se eu não cumpri, por que não cumpri? Né? Então, são 2 relatórios importantes, disponíveis nos sites do tribunal, para que eles possam preencher e entregar para a gente. Se não na transição, que se entregue até 15 de janeiro. Pode ser um compromisso assumido, né, para que não se tenha nenhum problema, né, passou a gestão, é outro que vai preenche de qualquer jeito, e geralmente é assim que a gente acaba sendo julgado. Ela preencheu de qualquer jeito para baixar a nota, né? E isso é um índice importante para o município, né? Então, eu acho que tem que estar bem atento nesse sentido. E se puder consignar a futura entrega, seria muito bom. Posso seguir? Então, vamos lá. É importante também, gente, que vocês relacionem todos os documentos financeiros solicitados e indiquem o que foi entregue, né? Porque, veja, alguns municípios praticamente não receberam quase nada. Então, a avaliação, o diagnóstico financeiro, ele fica totalmente prejudicado. E aí acaba caindo no nosso colo, né? Como a gente que recebe esse novo governo. Então, anotar tudo que foi pedido e aquilo que realmente não foi entregue, né? Deixa eu ver aqui. Outra coisa importante. Posso seguir? Andréia. Pois não. Agora eu vou fazer uma provocação aqui. Nós temos uma audiência muito grande hoje, nós temos bastante gente aqui nos assistindo, acompanhando, né? O que você acha da gente deixar o pessoal com gostinho de quero mais? Podemos. Eu acho que o Dr. Ronaldo, ele tem aqui também alguns elementos importantes para consignar, né? Eu gostaria de dar a ele também a oportunidade de trazer um pouco da experiência dele, e aí a gente deixa esses nossos amigos aqui que estão nos acompanhando, esse pessoal que está ansioso para entrar na administração, o Mário lá de Rancharia que está acompanhando a gente, a Patrícia de Cachoeira Paulista que também está acompanhando a gente, e todos os outros amigos, que eu não vou falar aqui o nome de todos, que é muita gente que está aqui conosco, a gente deixa os nossos amigos aqui com aquele gostinho de quero mais. Quem sabe o professor Roberto, abre um espaço para a gente em janeiro, quem sabe? Então, eu não quero ser indelicado, mas eu vou pedir essa gentileza, então, da gente passar a palavra para o nosso amigo, doutor Ronaldo, e daí a gente, num próximo momento, a gente explora mais aqui essa webinar que a FIA está abrindo para nós. Perfeito, gente. Vamos lá. Doutor Ronaldo, por favor, contribua conosco aí as tuas impressões de secretário de Negócios Jurídicos, procurador-geral, pelos municípios por onde você passou.
em termos de quem já esteve dentro da gestão, de quem já esteve se preparando e se aquecendo para entrar na gestão. Passa para a gente aí um pouco das tuas impressões. O que você acha que um relatório final de transição de governo, em termos de segurança jurídica, pode contribuir com essa fase de transição, de mudança de governo? Muito boa noite, doutor Luiz, boa noite, Roberto Alonso, boa noite, Andréia, Edgar e demais amigos que estão nos assistindo na data de hoje. Primeiro, inicialmente, eu quero pedir desculpa de estar fazendo essa webinar do carro, tá? Não deu tempo de eu chegar até o escritório, mas com grande satisfação que assim eu faço, devidamente estacionado aqui na estrada. O que você está literalmente em transição, doutor Ronaldo. Eu estou literalmente em transição. Eu gostaria de passar algumas experiências. Estou nessa luta desde 2011, quando fiz a minha primeira transição passei em 2011 em um município, de 12 para 13 fizemos uma transição. Transição essa um pouco conturbada, o que veio a trazer sérios aborrecimentos, onde tive a oportunidade de participar. A administração anterior segurou muitos documentos, não liberou os documentos conforme exigido, conforme solicitado pela equipe de transição, o que trouxe inúmeros problemas para aqueles primeiros 6 meses, porque foram 6 meses no escuro. E isso nos traz grandes problemas durante a gestão, né? E depois até na parte de apontamentos junto ao Tribunal de Contas. Por quê? Porque nesses primeiros 6 meses, se você não tem as informações corretas, se você não consegue absorver essas informações, se você não tem essas informações, você acaba tomando algumas atitudes, promovendo alguns atos no transcorrer do seu mandato que vão te comprometer até com a reprovação de suas contas, né? Então, o que é muito importante, como a doutora Andréia, que aliás deixou muito pouco para falarmos, né? Documentar. As solicitações dos documentos devem ser feitas por escrito, devidamente protocoladas, muito bonitinho. As respostas deles também, promova atas disso, atas durante essas reuniões. Essas reuniões de transição darão base para você fazer um bom relatório final. E um bom relatório final, eu digo para tanto você que está deixando o governo, como para você que está entrando no governo. Para você que está deixando, para que o outro que está entrando fale assim, olha, foi a culpa dele, ele que fez isso para me prejudicar. E para quem está entrando, fala assim, olha, não, eu solicitei todas as informações, essas informações eram necessárias para isso, para aquilo, e não me foi dada essa oportunidade. E por causa disso, eu tive que tomar determinadas medidas, determinados atos. Por exemplo, se você pega na parte de medicamentos, se você não souber muito bem o que tem no seu estoque de medicamentos, o que você já tem comprado de serviços, você acaba se perdendo nos primeiros dias de governo e acaba te comprometendo todo o ano. Então, você precisa ter isso. Se você não tiver essas informações referentes a medicamentos, por exemplo, aí você coloca no seu relatório. Se você não tiver informações sobre os contratos de prestação continuada, você coloca também. Porque isso é uma coisa que você terá muito que observar. Os contratos de prestação continuada, os serviços contínuos, limpeza, transporte, medicamentos, já temos que nos preocupar com a educação. Por quê? Porque, muito embora não se saiba sobre a continuidade da pandemia, sobre o retorno das aulas, trabalha-se com a hipótese de o retorno, sim, presencial das aulas. Por quê? Porque isso está trazendo um grande prejuízo para as crianças, principalmente pelas desigualdades sociais que acontecem no nosso país, que a gente sabe, né? Então, a gente precisa muito disso. Verificar o quê? Olha, me foi passado da Secretaria de Educação, foi passado o relatório sobre a merenda, sobre o que tem comprado, sobre como estão os contratos da merenda, contratos de transporte escolar para as nossas crianças, isso é muito importante.
Então, material didático, municípios que fornecem mochilas, uniformes, tudo. Como foi feito isso? Como está acontecendo isso? Então, se não lhe for dada a oportunidade de você debater sobre isso, se você ter acesso a essa documentação, traga isso no seu relatório. Por quê? Porque se você precisar fazer alguma compra, alguma coisa diferente do normal, você vai ter um certo respaldo nesse documento, né? Então, isso, limpeza urbana, é muito importante saber sobre os contratos de limpeza urbana. Não foi dado, não houve a prorrogação. A gente sabe que tem um contrato que vence dia 31 de dezembro. Olha, ninguém está fazendo nada. Convênios. Isso é muito importante, nós temos acesso a tudo. E o que não for dada a oportunidade, a gente colocar no relatório. Pois não, doutor? Doutor, me permita, com a sua experiência de secretário municipal de assuntos jurídicos, é relevante encaminhar o relatório final de transição de governo ao representante do Ministério Público e à fiscalização do Tribunal de Contas? Isso é relevante, é pertinente? Com toda certeza, com toda certeza. Inclusive, a Câmara Municipal também seria interessante mandar uma cópia para a Câmara Municipal, Ministério Público e Tribunal de Contas. Isso é relevante que seja feito logo no início. Até no máximo dia 15 de janeiro, esse relatório deve estar pronto e sendo protocolizado nesses órgãos. São órgãos de fiscalização e que merecem o seu relato sobre a forma com que você está pegando o município. Tá? Isso é muito importante, muito importante. Até para quê? Para que se, como eu disse, por exemplo, medicamento, faltou um medicamento, você está teoricamente respaldado naquele relatório, você diz, olha, não me entregaram a documentação que eu solicitei e por causa disso faltou o medicamento e eu estou sendo obrigado a fazer uma contratação emergencial porque a antiga administração não fez a contratação da forma como deveria ter sido feita. Doutor, então, em termos formais, eu estou entendendo que o senhor está sugerindo que o relatório final de transição de governo, em parte, pode funcionar até como uma ferramenta do ato de motivação para uma eventual contratação emergencial. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu entendo que sim. Por quê? Porque você não pode, porque por muitas vezes o Tribunal de Contas julga irregular uma contratação emergencial, por quê? Pela falta de planejamento. A falta de planejamento se dá da administração como um todo, obviamente. Porém, você é a pessoa que está entrando lá naquele dia. E você teve o cuidado de solicitar aqueles documentos para que isso não fosse, para que isso não ocorresse, para que você não passasse por isso, para que você não ensejasse nessa falta de planejamento. Mas não lhe forneceram esses documentos. Por conta disso, você foi obrigado a fazer essa forma de contratação. Então, eu entendo que sim, seria uma base de um suporte futuro para uma defesa de um contrato, de uma contratação, com toda certeza. Porque daí revelaria que a falta de planejamento não foi sua, mas esse documento também seria o fundamento ali, o subsídio para justificar aquele processo emergencial, não é mesmo? Sim. Doutor Ronaldo, perfeito. Na mesma linha da Andréia, da gente deixar os nossos amigos aqui com gostinho de quero mais, eu vou tomar a liberdade de agradecer a sua participação, mas já passar a palavra para o doutor Edgar, meu amigo. Fica à vontade, doutor Luiz. Então, tá bom. Doutor Edgar, a gente está aqui com um monte de perguntas, tá? E a gente precisava de mais tempo para explorar todos os temas que envolvem um relatório final de transição de governo, mas eu queria te passar, primeiro agradecer mais uma vez a sua participação, mas passar uma pergunta do nosso amigo aqui, o Nilson, né? E aí o Nilson coloca o seguinte para nós, né? Olha, diante assim desses malfeitos, né, que o governo que está encerrando acaba deixando
ali, né? Aquela casca de banana que eventualmente são deixadas, né? Qual seria o caminho, né, para lidar com essas situações, né? E aí o Nilson pergunta, o que o novo governo deveria fazer? Contratar uma auditoria? O que ele precisa fazer? Ele tem que correr atrás do Tribunal de Contas, levando essas informações. Fala um pouco do que você acha que seria uma postura adequada quando o novo governo se depara com essas questões. Luiz, obrigado aí pelo deferimento das palavras. Um ponto principal nessa questão do nosso colega Nilson primeiro, a gente entender o porte do município, né? Uma contratação de uma auditoria externa é essencial, seria muito bom e prudente de todos os governos. No entanto, né, nós não podemos esquecer que os governos estão legitimados, né, estarão legitimados a partir do dia 1º de janeiro, principalmente toda a equipe empossada, né, a promoção das ações civis públicas, né, que compete, né, que é a competência exclusiva do membro do Ministério Público e, né, do Estado ali, né, do município, do Estado num todo ou da União. Então, essa legitimidade ela é própria, é uma legitimidade que não dá para ser transferida para uma auditoria. No entanto, para a promoção dessas ações, muitas das vezes a gente precisa de conteúdo e de comprovação, de uma pré-prova, vamos chamar assim, né? De algo que embase ali a promoção desse tipo de ação. Para que se haja a promoção desse tipo de ação, a auditoria externa seria de suma importância. No entanto, não podendo contratar, né, nós recomendamos que seja feito, no mínimo, né, a instauração de um procedimento de tomada de contas especial por meio do município e que se paralise todos os recebíveis de execuções contratuais e que esses recebíveis recebam ali um tratamento de forma sumária, sumaríssima ou ordinária. O que significa isso? Os contratos de natureza continuada, de serviços básicos, de atendimentos básicos, como saúde, manutenção de limpeza, esses devem receber, então, uma fiscalização sumaríssima, que é a checagem do serviço executado e, né, a liberação do seu serviço a ser pago e empenhado. Não havendo, né, esse serviço básico, não sendo um serviço básico de atendimento primário, aí a auditoria deve ser feita de forma sumaríssima, a tomada de contas deve ser feita de forma sumária, para que você faça ali a análise da execução contratual, né, não tão rapidamente, com elementos maiores, e os serviços já prestados, né, no mínimo dos seus 180 dias anteriores à posse do novo governo, a gente recomenda que seja feita, então, a tomada de contas, o levantamento do serviço pago, não pago, restos a pagar, principalmente todos os restos a pagar, se o serviço realmente foi executado, se não foi. E aí essa tomada de contas dá para ser executada por meio de um serviço mais interno da prefeitura. Lógico, Doutor, né? A auditoria externa ela vem auxiliar, vem te trazer um braço para facilitar esse serviço de levantamento e que você possa não só executar a auditoria de forma interna com uma equipe externa, mas que você continue, dê continuidade aos serviços que não podem parar de ser executados naquele momento. Doutor, me permita mais uma interferência aqui, mas é que eu gostaria que o senhor falasse um pouco nessa questão dos contratos, da execução, essa conferência, né, do que foi executado e tal. No que o gestor do contrato e o fiscal do contrato podem contribuir, podem ser úteis em relação a essas informações, e se nós poderíamos pedir para a administração, né, a relação de contratos com os gestores designados e com os fiscais designados, e se isso seria pertinente de constar no relatório final de transição de governo.
Seria importantíssimo que no relatório final de governo já viesse, né, a relação de contratos existentes com os seus devidos gestores e fiscais. No entanto, quando não lançado, nós temos que lembrar que nós temos dois pontos a serem analisados, o antes e o depois, né? O gestor ali, a partir do dia 4 de janeiro, ele pode permanecer o mesmo, como ele pode ser alterado a critério do novo ordenador de despesa, né, do novo secretário ou do novo prefeito. Se mantido, aí a gente recorda, né, rememora-se que nessa tomada de contas especial que eu mencionei um pouquinho antes, esse gestor que já vinha garantindo a execução contratual, o fiscal que já vinha chancelando a execução contratual, eles não podem participar da tomada de contas. Por quê? Porque eles têm interesse de garantir que o serviço feito estava correto. Então, se este processo ele faz parte de uma tomada de contas, ele automaticamente não pode ser fiscalizado pela mesma parte que fiscalizou ele anteriormente, que garantiu que o serviço estava sendo executado, né? Você teria nitidamente um conflito de interesses ali. Agora, nos contratos, né, em execução de natureza continuada, eu recomendo, sim, né, que os senhores lancem no relatório de transição de governo todos esses contratos, quem eram os seus responsáveis, porque até numa questão na seara de improbidade, Luiz, a gente tem que lembrar que eventuais... Eu acho que o doutor Edgar caiu. Passivo de uma eventual improbidade. Oi, desculpa, deu uma mexida aí, deu uma cortada. Doutor, perfeito, obrigado pelos esclarecimentos. Eu agradeço a Andréia, agradeço ao Ronaldo, ao Edgar. Eu acho que são pontos extremamente sensíveis do relatório final de transição de governo, e cada um desses pontos é muito justificado no sentido de que precisa estar lá, é importante. Existe uma razão de ser de por que isso deve ser colocado no relatório final de transição de governo. Então, mais uma vez, eu vou agradecer a todos os nossos amigos que estão aqui acompanhando a nossa transição. Andréia, também, muito obrigado por participar. Ronaldo, muito obrigado por contribuir. Doutor Edgar, você sempre enriquecendo aqui o nosso debate, a nossa discussão. Nós temos que cumprir o nosso horário junto à FIA, né, esse espaço de 1 hora de webinar que nós temos, né, e agradeço ao Roberto, que está sempre acompanhando a gente aqui com paciência e se divertindo aqui conosco. Roberto, você vai fazer um fechamento? Você está com o microfone fechado. Seu microfone está fechado. Eu estava tentando abrir o microfone, eu clicando e ele não abria. Tem dia que parece noite, né? Bom, doutor Luiz, eu que agradeço. Eu estou surpreso de já ser 8 horas da noite, porque passou muito rápido, gente. A sensação é que hoje o negócio foi assim, não deu nem tempo da gente discutir, acho que tudo. Então, aquele pequeno, vamos dizer assim, toquezinho, aquela sugestão de talvez repetir isso em janeiro, faça sentido para que a gente consiga aprofundar um pouco mais, para a doutora Andréia trazer os demais conteúdos, né? O doutor Ronaldo também nos ajudar nisso, responder algumas perguntas que ficaram penduradas aqui. Então, a gente vai avaliar essa possibilidade e comunicaremos a todos se a gente conseguir uma agenda, inclusive a disponibilização da agenda de todos esses nossos convidados. E eu quero, na verdade, agradecer a vocês todos aí que estão desse lado, nos assistindo essa galera muito experiente, com tanto conhecimento, né? Então, a vocês que nos prestigiaram, aos nossos convidados que nos prestigiaram, quero agradecer bastante. Um alerta, mantenham-se atentos, então, à programação. Gostinho de Quero Mais aqui, presente de Natal, mandando botar
mandar uma cartinha para o Papai Noel dizendo eu quero mais um web na transição. Excelente. Então, ele pode fazer isso. Então, senhores, muito obrigado, André, muito obrigado, doutor Ronaldo, doutor Edgar, doutor Luiz. Foi um prazer recebê-los aqui. Né? Muito obrigado pelo conhecimento todos. E estamos à disposição de vocês para qualquer atividade, qualquer projeto que vocês queiram fazer conosco. A FIA está de portas abertas para que a gente possa sempre colaborar com não só a transição de governo, mas com os gestores públicos que estão aí trabalhando e vocês que estão conosco fazendo isso. Doutor Luiz? Muito obrigado. Obrigado, Roberto. Obrigado a todos. Uma ótima noite a todos. Então é isso, pessoal. Tchau. Um excelente Natal a todos. Doutor Ronaldo, doutor André, doutor Edgar, boas festas. Um ano novo de muita saúde e muito trabalho pela frente. Né? Muita saúde. Muito boa noite, muito boa noite. Obrigado. Boa noite, boa noite. Até a próxima. Até a próxima.